Eu tinha uma visão de que eu acreditava em Deus, só que eu era cético no que Deus podia fazer na minha vida. Eu não tinha aquela percepção de que Deus olhava para mim de uma forma específica. Eu não sabia que Ele me amava. 3 meses depois eu marquei uma nova audiência concentrada. E aí o mesmo casal entrou. Quando esse casal entra, já era uma Outro casal. característica física totalmente diferente. Eles estavam mais sadios, eles estavam realmente... Já vi, falei, não, esse casal mudou. Eu parei de falar a palavra cristão. Cristão na Bíblia foi atribuída pelos ímpios às pessoas que seguiam Jesus Cristo. Ou seja, pessoas que viviam fora da palavra, pessoas que não tinham conhecimento da palavra e atribuíram, segundo a sua perspectiva, quem era o seguidor de Cristo. Sejam bem-vindos a mais um Anastasia Cast. Gente, hoje eu tô aqui, só bebendo desse transbordar da vida desse homem de Deus, desse juiz de direito da terceira vara de Mojimirim. Uma pessoa, gente, que literalmente tem conhecimento para dar aula para os grandes, para os príncipes, mas o Senhor foi misericordioso e fez com que ele estivesse transbordando nas nossas vidas hoje. Eu achei muito pertinente. Achei um favor de Deus poder trazer ele no Anastasia Cast hoje. Ele mentoria várias pessoas, ele dá palestras, na verdade, né? Porque como um juiz de direito e alguém que está há 15 anos na profissão, é uma pessoa que literalmente vem impactando vidas com a sua caminhada com Deus. Alguém que, como Jesus, muitas vezes negou a si mesmo para se voluntariamente sujeitar ao processo, mesmo sendo um grande juiz que manda prender e soltar. É alguém que tem nos dado lição de vida, de fé, de humildade, de voluntariedade. Eu quero aqui dar as boas-vindas ao doutor Alexandre Rodrigues Ferreira. Seja bem-vindo ao Anastasia Cast, doutor. Muito obrigado pelo convite. Já vou copiar a sua abertura aí para das minhas palestras, viu? Muito obrigado, fico lisonjeado aí pelas palavras. Obrigado. Meu Deus, a honra é nossa. Eu, quando soube que vocês estavam na cidade, eu não podia deixar de fazer esse convite, porque eu sei que tem muita história, tem muita coisa e tem um grande testemunho aí por vir. Quero realmente te dar a liberdade de contar pra gente como aconteceu a sua magistratura, quem é o Alexandre, casado com a Rê, com a Renata, pai, juiz de direito e servo de Deus. Tenha liberdade de contar pra gente. Você nasceu em São Paulo, né? Eu vou chamar de você, porque, para a glória de Deus, hoje eu te vejo como nosso amigo, mas o doutor Alexandre, onde ele nasceu, como que foi sua infância, como que você veio a conhecer a Rê, a Renata, que é uma grande mentora, investidora. Vamos colocar aqui também, tá, gente? Tudo a respeito da mentoria que ela dá aqui. Inclusive, ela também vai ser agora minha mentora. E conta pra gente um pouquinho da sua história, doutor. Bom, meu nome é Alexandre Rodrigues Ferreira. Eu sou filho de Deus, sou irmão de Jesus Cristo e sou amigo do Espírito Santo. Eu sou casado com a Renata, eu sou pai da Manuela, da Eduardo e do Daniel e sou filho do Antônio e da Marilda. Nasci em Ourinhos, cresci em Ourinhos, que é no interior de São Paulo, e muito cedo eu percebi que era observador. Eu sempre tive facilidade em não era estudioso, mas eu tinha facilidade de fixar, de memorizar aquilo que eu aprendia, colocava em prática de forma mais rápida na minha infância, eu lembro de muito isso, né? E eu levei isso para a minha vida. Nunca tive um jurista na minha família, eu me formei e fui o primeiro jurista da minha família, e depois de algum tempo fui bancário,
Também. Deixei a instituição financeira na época para mergulhar nos estudos, porque eu tomei uma decisão que naquela época eu ingressaria numa carreira pública. Comecei os meus estudos, estudava de forma intensa, de 15 a 16 horas por dia. Passei no meu primeiro concurso, que foi escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e por 3 anos eu alcancei um patamar dentro do cargo de escrevente, né? Fui diretor, trabalhei no primeiro Tribunal do Júri de São Paulo, e naquele ano, em 2009, eu ingressei na magistratura. E então, desde 2009, desde maio de 2009, eu me tornei juiz. Primeiro juiz substituto e agora juiz de entrância final da comarca de Mogi-mirim. E o esposo da Renata se tornou esposo da Renata quando? E qual foi, assim, a realidade desse homem que hoje tem o destino de muitas vidas nas mãos? Qual foi a realidade da sua infância? Quando que a Rê entrou na sua vida? Quando você realmente percebeu que você havia sido chamado para coisas maiores? Conta pra gente um pouquinho, doutor. A minha família, né, família católica. Eu me lembro, na época, meu pai era ministro de Eucaristia. Olha, Trabalhava, servia nas missas, ficava ao lado do padre. E eu também fui coroinha na época. Eu me lembro dessa época de coroinha. Frequentei alguns grupos, se reuniam depois das missas, né? Primeiro chamava de grupo de crianças, depois de adolescente e depois de jovem eu me afastei. Me afastei, mas continuava, eu tinha sempre uma aproximação, né? Hoje eu entendo que era mais uma religiosidade, mas naquela época era algo que me aproximava de Deus. Eu frequentava, não, eventualmente as missas, né? Inclusive lá em São Paulo, quando eu estudava para concurso. E aí eu ingressei na magistratura e logo em seguida eu conheci a Renata, minha esposa. Foi numa residência de amigos em comum. E ali, a partir dali, ela já é evangélica, né? Eu brinco em casa, né? Que nessa época eu cortava volta de evangélico. Eu via o evangélico, eu já não queria me misturar, vamos dizer assim. Verdade. Mas, e aí ela, de forma muito sábia, foi introduzindo essas questões do conhecimento da palavra. Tem uma frase também que ela sempre fala, que ela perguntou para mim em uma certa ocasião, né? Se eu já conhecia a Bíblia. E eu respondi de forma grotesca que sim, eu conhecia mesmo sem nunca ter lido ela completamente. Então, esse era o nível da minha arrogância, o nível do meu orgulho, o nível que eu confiava e dependia apenas e simplesmente de mim, né? E como eu disse, ela de forma sábia foi introduzindo pessoas intelectualmente no nível bem alto, né? Grandes pregadores, mas que também se misturavam com carreiras jurídicas, carreiras públicas. Olha. Exemplo, um procurador de justiça do Rio de Janeiro, que é o Rogério Greco, o Douglas, hoje é desembargador federal. Ele foi me apresentando essas pessoas que falavam a respeito da palavra de Deus e uma pulguinha atrás da orelha sempre ficava. E nisso eu comecei a avançar, aí sim eu comecei a ler a palavra de Deus, a leitura. Por quê? Porque era por meio do conhecimento. E uma primeira frustração, vamos dizer assim, teológica, foi quando eu descobri que na Bíblia não havia guardar o domingo. Que o texto de Deuteronômio falava de guardar o sábado. Sim. Eu aprendi que era guardar o domingo. Mas eu aprendi como se tivesse escrito na Bíblia guardar o domingo. Aí, lógico, aí eu fui avançar, entendi que os 10 mandamentos havia aquela questão do sábado naquela época, naquele momento histórico, e depois, em razão da ressurreição de Cristo, o cristão ele passou a adotar o domingo, mas houve toda uma explicação. E aí eu pensei, nossa, se eu aprendi esse ponto que é tão específico, aprendi de forma equivocada, o que mais passou no meu conhecimento equivocado?
Então, a partir daquele momento, eu tomei uma decisão, que eu acompanharia, sim, pessoas, mas as pessoas, eu não me sujeitaria pura e simplesmente a uma palavra para que essa palavra desse a direção. Haveria necessidade de uma reflexão da minha parte a respeito de uma palavra, para eu tomar uma decisão. Uau! Então, a partir daquele momento, eu tomei essa decisão na minha vida para que eu, com o conhecimento, tomar decisões, reflexão e decisão, reflexão e decisão. E assim eu tenho caminhado com a minha família desde então. Quando que foi, assim, a virada de chave? Você falou assim, eu vou me converter, eu vou me tornar um crente. Posso dizer assim, né? Então, aí eu comecei a frequentar na igreja em Assis, da Missão Cristã, do pastor Miranda, lá em Assis. Eu comecei eventualmente. Só um minutinho, doutor. Quer que eu pergunte de novo por causa do... Não, Você falou que saiu na câmera da outra vez. mas agora tá tranquilo. Eu tô passando o retorno. Então eu vou perguntar de novo, desculpa. Quando que foi assim que o Alexandre converteu de verdade? Ele disse assim, eu vou me tornar um crente. A Renata frequentava a igreja, ela e as meninas frequentavam a igreja Missão Cristã, lá em Assis, do pastor Antônio Carlos Miranda. E eu me lembro de ir aos domingos, ao final da tarde, e eu, naquela época, assistia futebol. Eu era um assíduo telespectador de futebol. E várias vezes ela me convidava para ir ao culto e eu negava, não gostava, não falava que não, e para assistir o futebol, o jogo de futebol. Só que em determinados momentos, isso foi... Eu comecei a pensar, poxa, ela está indo lá aprender sobre a palavra, mas eu fico aqui assistindo jogo de futebol, e aquilo começou a me incomodar. Até um determinado domingo ela me convidou e eu fui. E a partir daquele momento, conhecendo, vendo, ouvindo, aí o Espírito Santo falou no meu coração, falando, meu amigo, eu preciso de você aqui no nosso time, no meu time. E a partir daquele momento eu comecei realmente a frequentar e logo em seguida eu tomei a decisão de me batizar. Aí eu me batizei, desci as águas e desde então, como você disse no início, As meninas já estavam assim, né? Grandes já, ou não? Na época que eu batizei, a Manuela tinha uns 15, 16 anos e a Duda um pouquinho mais nova, né? 10, 11 anos. Olha. E aí, como é que foi essa mudança, né? Como é que isso afetou a sua carreira como magistrado? Afetou totalmente, né? Porque eu tinha uma visão de que eu acreditava em Deus, só que eu era cético no que Deus podia fazer na minha vida. Eu não tinha aquela percepção de que Deus olhava para mim de uma forma específica. Eu não sabia que Ele me amava. Eu não sabia que Ele me tinha como filho. Uau! Então, quando você avança na sua vida sem esse conhecimento, sem essa informação para você refletir, acordar pela manhã e falar, poxa, Deus me ama, o mundo está caindo aqui, mas Ele quer o melhor de mim, Ele quer o melhor para mim, Ele espera isso de mim. Então você começa a ter uma perspectiva, começa a atrair pensamentos que você não tinha antes desse contato com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Então isso começou, é um processo, né? Ele foi avançando até chegar o dia de hoje. Mas naquele momento eu busquei mais a palavra. Foi quando eu li a Bíblia pela primeira vez. Eu li de forma integral a Bíblia, porque eu falei, eu preciso dessa informação. Lembra da decisão que eu tomei? Eu não quero mais ser direcionado por ninguém. Eu quero ser direcionado pela palavra de Deus. Uau! Então eu busquei uma imersão da palavra de Deus. Já houve, assim, algum momento que você meio que se viu em meio a uma situação difícil, porque você viu algo como servo de Deus, como alguém que hoje conhece o Evangelho de perto e não só de ouvir falar?
E o doutor Alexandre, o juiz, doutor Alexandre, algum momento em que isso ficou difícil demais de decidir, creio eu que são duas realidades que você tem que ter muita maturidade, né, para administrar. Como que isso se dá? Eu não sei como seria comigo, eu acho que eu ia ficar perdida nisso. Um marco muito importante na minha carreira como juiz foi na presidência de audiências concentradas na Terceira Vara Criminal de Assis. Essas audiências concentradas, elas são momentos em que crianças e adolescentes que ficam nas casas-abrigo, então há todo um aparato da municipalidade, do Ministério Público e do juiz. Para quê? Em contato com o processo, as crianças e adolescentes são acolhidos na casa. E essas audiências é para dar um destino para essas crianças, para saber, o juiz vai decidir, no caso eu decidiria se a criança retornaria para sua família original, se a criança seria colocada numa família substituta, se essa criança iria efetivamente para um processo de adoção. Então, o juiz, nessa audiência concentrada, ele reúne o que está acontecendo com a criança, aquele período que ela está abrigada, acolhida, para tomar uma decisão efetiva. E eu me lembro da primeira audiência concentrada que eu presidi, que eu tive contato com uma mãe, um pai, que havia abandonado os seus filhos, se eu não me engano eram duas crianças, e essas crianças estavam acolhidas. E eu me lembro que esse pai e essa mãe, eles entraram naquela sala de audiências com o juiz, com o promotor, com toda a rede, né? E eu me lembro que eu mudei a minha estratégia. Eu seria muito duro com esses pais, no sentido de atacá-los, de julgá-los. Como que vocês colocam crianças no mundo e essas crianças hoje estão aqui nessa situação? Só que algo veio no meu coração, eu falei assim, você não vai atacar. Você vai falar para que eles se responsabilizem pela situação. E não é atacando que eles vão se responsabilizar. Aliás, quando você ataca, você vai se igualar ao ataque que eles fizeram a essas crianças. E naquele momento, eu mudei a estratégia, Deus me deu estratégia para falar assim para eles, olha, a situação de vocês é uma situação difícil, mas para iniciar essa conversa aqui de hoje, na frente de todo mundo, eu preciso saber se vocês têm ou não o interesse e o desejo de reconquistar os seus filhos. Aquela mãe já desabou a chorar na minha frente. Uau! E aquele choro, eu falei, doutor, eu quero meus filhos, mas eu sei que os meus filhos ao meu lado hoje, eles passam necessidades, eu exponho eles a risco desnecessário. E eu falei assim, mas essa situação, ela pode ser alterada, ela pode ser transformada, mas depende dessa posição inicial, se você deseja ou não. Porque toda a equipe que está reunida, porque o que mais nós desejamos aqui é devolver as crianças para vocês. Mas a gente precisa analisar. E o ponto de partida é essa decisão, se vocês querem ou não. Porque o querer é só colocar no papel que vocês desejam, não é pura e simplesmente isso. É um desejo genuíno que vai ter que gerar transformação, mudança de atitude, abandonar vícios. Eu sei, era um casal drogadito. Sim. Era um casal que vivia do tráfico de drogas. Aí eu falei, vai ter que gerar transformação e a gente vai ter que acompanhar, porque, como eu disse, não vai ser uma simples declaração que vocês querem os seus filhos de volta, não. Então, o que eu desejo aqui, tem esse desejo? Aí tem que assumir um compromisso na sequência. E se vocês assumirem esse compromisso, nós estamos aqui à disposição para que, servindo vocês possam ter as crianças. Vocês querem? Aí eles falaram, manifestaram o desejo que sim. Eu falei, então, eu sou muito coerente. Vocês estão assumindo um compromisso. Alguém está exigindo aqui um compromisso de vocês? Não. Vocês estão manifestando esse desejo. Só que agora vocês têm 30 dias para mudar. Eu não vou te dar mais 3 meses, é 30 dias.
E sabe por que que a urgência, ela clama pela urgência? Não é por vocês, é pelo filho de vocês. Os filhos de vocês estão num ambiente em que eu me coloco no lugar deles, distante da família, distante dos pais, em outro ambiente. Por mais carinho que eles recebam lá das atendentes, não é a casa deles, não é a família deles. Então, essa é a urgência que demanda. E eu quero saber se vocês estão assumindo esse compromisso mesmo, se vocês estarão aptos em 30 dias. Aí ele falou, não, a gente assume o compromisso. Aí, foram 3 meses Estou me depois. emocionando aqui. 3 meses depois, eu marquei uma nova audiência concentrada. Não, papel. E aí, o mesmo casal entrou. Quando esse casal entra, já era uma Outro casal. característica física totalmente diferente. Eles estavam mais sadios. Eles estavam realmente... Já vi, falei, não, esse casal mudou. Esse casal mudou. Vamos acompanhar agora aqui, vamos entender. E aí ela veio com algo na mão, que eu tenho até hoje lá no meu gabinete, é um presente que ela me deu. Ela me deu um presente que ela trabalhou em feira artesanal, nesse processo dos 3 meses, e ela construiu algo com... Falei, doutor, eu quero entregar para o senhor. Porque desde aquele dia eu mudei, eu assumi um compromisso, eu não faço mais uso de drogas, eu passei a viver de uma forma intensa porque eu quero os meus filhos de volta. Aí eu falei para ela, você viu? Aquela primeira audiência eu tive que perguntar se você queria seu filho de volta. Hoje a senhora voluntariamente está falando que quer os seus filhos de volta. Então, a partir de hoje, a senhora tem uma grande chance de ter os seus filhos de volta, e foi o que aconteceu ao final daquela audiência. Os filhos foram devolvidos. Aí, a partir daquele momento, eu entendi, lá atrás, que o Espírito Santo falou, você não precisa julgar, você não precisa tacar pedra, você precisa só estender a mão e acolher e mostrar que tem uma nova perspectiva. Desde aquele dia, eu tenho feito isso em todas as audiências que eu faço, seja concentrado ou não, em todas as visitas em penitenciária, porque é fácil jogar pedra. É fácil a gente falar assim, bandido sem vergonha, você matou, você roubou. Claro que é. Mas que pessoa? É um ser humano. Jesus faria isso? Jesus faria isso? É lógico que a gente se condói, a gente fica consternado com algumas situações, claro. Mas eu sempre falo, são pessoas. E essas pessoas, elas vão voltar para onde? Depois que elas pagam a sua pena? Vão voltar para a nossa sociedade. Verdade. E que tipo de pessoa que eu quero que retorne? Uma pessoa que continua agredindo o outro ou uma pessoa que deseja servir ao outro? Então, essa fez toda a diferença. E o que eu procuro fazer hoje em todas as minhas audiências. Porque se fosse o antigo Alexandre, um Alexandre que ainda não tivesse tido um encontro marcado com Jesus, qual seria provavelmente sua atitude, doutor? Seria Julgar. de falar que Ferir de maneira... ofender, assim, de forma... Se irar, né? Se revoltar. Revoltar. Você conseguiu olhar o coração dessa família, Sim. dessa mãe. Porque eu costumo dizer que quando a Bíblia diz que um abismo puxa outro, é que essas pessoas sofrem porque em algum momento da vida também foram feridas, né? E um juiz, quando não conhece o Senhor, ele não tem essa dimensão, não é? Eu já vi juízes, né? E você provavelmente deve ter visto, né? Tão impiedosos, não é? A gente pega, né, Renata, os exemplos bíblicos. Abraão, quem foi Abraão? Jacó, o que é Jacó? Jacó é enganador. Jacó é enganador. Jesus, Deus, ele utiliza dessas pessoas, essas pessoas que vivem no mar, que vivem no esquecimento, que vivem longe, distante da palavra. Eles foram alcançados pela palavra para se transformar nessas grandes realidades bíblicas que hoje nós temos. Então, a partir do momento que a gente fica só lançando pedra,
É fácil Não ser gera pedra. mudança. É fácil ser pedra. Eu quero ver se tornar vidraça. Eu quero ver fazer com que uma pessoa realmente saia dessa condição, né? E você falou de juízes. O juiz, na verdade, ele retrata. Tem algo aqui no seu. Juiz, ele retrata parcela da sociedade. Tá É assim agarrado, como né? nós temos no. Não, Tá agarrado? agora caiu. Assim como nós temos no Congresso Nacional, assim como nós temos em servidores públicos, assim como nós temos numa igreja, são tipos de pessoas que estão inseridas em todos os ambientes. O que que nós, filhos de Deus, eu parei de falar a palavra cristão. A palavra cristão na Bíblia foi atribuída pelos ímpios às pessoas que seguiam Jesus Cristo, ou seja, pessoas que viviam fora da palavra, pessoas que não tinham conhecimento da palavra e atribuíram, segundo a sua perspectiva, quem era o seguidor de Cristo. Então hoje eu não me defino como cristão, eu sou filho de Deus, porque a palavra diz que eu sou filho de Deus. Eu sou irmão de Jesus Cristo, porque a palavra me diz que eu sou irmão de Jesus Cristo, mas eu não sou cristão, por essa definição. Uau! E você que está aí, que por muitas vezes se iguala sempre. Quantos cristãos nós conhecemos, né? Que a gente não tem a percepção que ele é filho de Deus, porque ele não age como um. Não é? Sim. Ele é hipócrita. Ele só tem um nome que iguala ele a todos, como se fosse um escudo de defesa. Eu sou cristão. Às vezes até utiliza de maneira leviana dessa palavra para ter benefícios, para dizer que é uma boa pessoa, não é? Sim. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar assim, doutor. Nessa definição, você vê Jesus Cristo e vê os discípulos. Quem está definindo quem está do lado de Jesus é quem está denominando com a sua lente. É o que ele está vendo. A palavra de Deus em nenhum momento fala que eu sou cristão. Quem fala que o que é cristão Uau! é o ímpio, segundo a sua visão. A palavra de Deus fala que eu sou filho de Deus. A palavra de Deus fala que eu sou irmão de Cristo. A palavra de Deus fala que eu sou abençoado. Mas a palavra de Deus não fala que eu sou cristão. Uau! Então, a partir do momento que você tem esse entendimento, você passa a ter algumas percepções que te geram posicionamento. É posicionado. Você está decidido a que em determinadas situações você não vai negociar princípios. Porque o que é submeter a palavra? O que é submeter à vontade de Deus? É você se submeter àquilo que ele deixou escrito, que são princípios e instruções. Deus não deixou regra. Aliás, ele deixou regra só nos 10 mandamentos, que tinha muito princípio. Porque a gente tem que fazer uma diferenciação de regra e princípio. Você, como uma bacharel em direito, sabe. Deus nos deixou princípios. E princípios são cláusulas abertas, que nós temos o livre-arbítrio de decidir se aquele comportamento se encaixa a um princípio. Não é uma regrinha pura e simples. Então, quando você começa a dimensionar aquilo que eu faço, que é julgar pessoas, adequar comportamentos à palavra do homem, com essa perspectiva, com este olhar, com os princípios da palavra de Deus, faz toda a diferença. Não para quem eu julgo, mas para mim mesmo. Eu começo a extrair de cada processo experiências que eu não viveria, porque eu não vivi. Mas eu começo a extrair para aplicar na minha vida como marido, como pai, como filho, como neto, como irmão, como juiz, como amigo, como servo. E começo a explicar para que as pessoas também tenham acesso a essa informação. Que é onde eu percebi que eu tinha uma habilidade. E eu tenho potencializado essa habilidade. Esse trabalho, me parece que você tem desenvolvido ele de uma maneira até assustadora para os seus funcionários, né? O que está acontecendo? Conta pra gente o nível de missão que Deus tem te entregado nesse momento, porque
Eu acredito que tem muita gente que vai ser edificado conhecendo essas histórias. Também são dois pontos bem Parabéns. diferentes, né? Porque quando eu comecei eu fui juiz corregedor de um presídio recém-inaugurado na pequena cidade de Ipaussu. E lá, na época, eu era juiz de Santa Cruz do Rio Pardo. E eu lembro de fazer visitas mensais naquela unidade. E também, nessas visitas, nós entrevistamos sentenciados. E eu me lembro daquelas visitas algo totalmente diferente do que eu faço hoje, em razão dessa nova percepção, em razão dessa dimensão que hoje eu tenho do mundo espiritual. Então, hoje, nas minhas visitas, tanto de estabelecimentos prisionais para adultos, como para unidades da Fundação Casa, que hoje eu atendo 2 unidades lá em Mojimirim, eu tenho essa conversa, essa visão com o adolescente hoje. Converso a respeito da palavra de Deus, a respeito do que é a experiência dele estar vivendo naquela unidade, o que ele vai fazer com que aquilo se torne diferente para a vida dele a partir dali. Porque eu digo para o adolescente, você imagina que foi criado por Deus para ser um roubador? Para ser um furtador? Para ser um estuprador? Para ser um assassino? Todos me respondem que não. Não, eles falam, não, eu não nasci para isso. Eu falei, então, mas por que você fez isso? Mas aqui pouco importa se você fez. A minha atenção é o que você vai fazer com isso daqui para frente. Porque se você não prestar atenção nisso, você vai sair daqui dizendo que nunca mais vai voltar, 3 meses depois está aqui de novo. Porque você vai continuar sendo um roubador, um assassino, um estuprador, um furtador. Então você precisa mudar a sua personalidade, você precisa conhecer a sua verdadeira identidade de filho de Deus, irmão de Jesus Cristo e amigo do Espírito Santo. Enquanto você não entender isso, meu amigo, você só vai falar que não vai fazer mais nada, mas você vai continuar fazendo. Quando você diz assim que nós somos irmãos de Cristo, né? Muitas pessoas às vezes não compreendem muito bem e acham que nós estamos aí diminuindo, né, a posição de Jesus como nosso Salvador, nosso Senhor. Você pode falar um pouquinho disso pra gente, doutor? Claro. Quando Jesus veio ao mundo, segundo a palavra de Deus, ele veio como filho unigênito. Ele era o único filho de Deus. A partir do momento da nova aliança, a partir do momento em que acontece a sua morte e ressurreição e é instalada a nova aliança, neste momento ele deixa a figura de unigênito e passa para a figura de primogênito. Então ele não é mais filho único. Na nova aliança ele se torna o primeiro filho. Então se há um primeiro filho, aos demais, que nós somos co-herdeiros. Co-herdeiros, nós somos irmãos de Cristo porque nós temos a herança de Deus. Amém. E eu creio que foi justamente essa mudança que houve, né? Você passou a olhar para todas essas pessoas que chegavam diante de você e se colocava numa posição de submissão, onde você tinha o poder ali de decisão sobre a vida delas, e você olhou a possibilidade de angariar mais filhos para Deus, não é? Sim, é muito importante enfatizar, Rê, que em nenhum momento eu deixei de aplicar a lei dos homens. Claro. Eu não fui complacente, eu não fui negligente. Eu apenas, como eu comentei, Maneira que você... quando num júri, por exemplo, presidindo um júri, eu lançava uma decisão condenando uma pessoa, por exemplo, a 25 anos de prisão em regime fechado. Então, nesse momento, eu aplicava a lei dos homens, mas ao final eu lançava uma palavra de esperança para ele. Em inúmeros júris, lá principalmente no município de Andradina, eu lancei palavras ao final do júri, especialmente para os condenados. Extraía um versículo bíblico que me vinha à mente e falava ao final do júri, depois da sentença, eu lançava uma palavra de esperança, porque nós temos que enxergar a vida não com expectativa, mas com esperança. Expectativa é do homem, a esperança é de Deus. Uau! E é interessante, né? Porque faz toda a diferença na vida daquelas pessoas. Você já viu, assim, o resultado
dessa postura mais cristocêntrica sua em relação a esses condenados, a gente que mudou realmente, que teve um resultado assim de produzir frutos a partir de uma palavra que você deu ali, né? Que você nem esperava talvez surtiria tanto efeito. Como é que é isso? Você já viu esses resultados? Na verdade eu tomei contato com escritos, né? Recebendo cartas ou mesmo mensagens de pessoas que trabalham no presídio, né? Depois das visitas. Vendo que pessoas passaram a ser mais colaborativas, passaram a obedecer sem resmungar, né? Que nós estamos acostumados a obedecer resmungando, mas não é esse tipo de obediência que Deus quer. Deus quer uma obediência sem resistência. Uau! Deus quer uma obediência de submissão. É diferente quando você fala para o filho, né? Filho, coloca isso no lugar. Ele atende prontamente. Essa é a obediência que ele espera de nós. Ele não espera uma obediência, filho, coloca isso sobre a mesa. O filho vai lá de forma obrigada, porque sabe que pode ter uma consequência negativa, e ele vai lá e coloca. Então não é uma obediência voluntária, não é uma obediência sem resistência. E nós, o padrão do mundo é esse tipo de obediência resistente, em que nós temos que imaginar que haverá uma consequência negativa caso nós não obedeçamos. Então, quando você lança esse tipo de palavra, lança a palavra de Deus num ambiente desse, você oferece para aquela comunidade a obediência sem resistência. A oportunidade de pessoas conviverem, ainda que num ambiente bem ruim, né? Que eu costumo dizer que quem fala que presídio é hotel, está redondamente enganado, porque nunca teve contato com esse tipo de ambiente. Verdade. Então, quando você expõe a esse tipo de palavra, de esperança para essas pessoas, não tem como não produzir um fruto positivo. Qual seria, assim, porque são tantas perguntas que tem aqui, eu estou escolhendo as melhores. Qual seria o item principal, algo que você pensa assim que é um valor bíblico, que você considera fundamental para que a justiça seja estabelecida com integridade? O princípio fundamental é a obediência. Acabei de comentar. Por quê? Quando nós ouvimos a palavra, e se a gente segue a palavra, você é obediente. Então, não existe, na verdade, o conhecimento da palavra é uma face da moeda, a obediência é a outra. Verdade. Se você só ouve a palavra, não internaliza, e você ou não obedece, ou você obedece resmungando, você, na verdade, não internalizou nada, você, na verdade, não compreendeu nada. Então, essa mensagem, né, a mensagem principal, na minha perspectiva, é quando você obedece sem resistência. É engraçado, meu pai sempre diz que a obediência atrasada é desobediência, né? E eu achava muito radical, isso é coisa de delegado. Mas não. Hoje eu entendo com as meninas, né? É bem interessante isso. A Bela, principalmente, que é a minha cópia. A gente faz, mas faz às vezes, né? Debaixo da força da raiva. Sim. E essa submissão à palavra é realmente uma chave uma chave que quando vira, uma vez que ela é acionada no nosso cérebro, fica tão mais fácil servir o Senhor, né? É porque você internalizou. Você não teve pura e simplesmente acesso a um conhecimento, a uma direção de Deus, e você entra por um lado e sai por outro. Quando você tem a chance se coloca hoje mesmo, o restante do seu dia, veja quando pessoas dizem algo para você. Se você faz resmungando, se você faz falando não em primeiro lugar, ou se você já obedece sem resistência. Porque esse é um parâmetro, é um indicador se você realmente é filho de Deus, é realmente irmão de Cristo, é realmente amigo do Espírito Santo. E como você separa assim, os desafios emocionais do homem Alexandre para esses trabalhos, para a ética no seu trabalho? Assim,
na sua vida familiar, por exemplo? Porque deve ser complicado o seu, doutor Alexandre, né? Você acaba tendo que cumprir um sistema jurídico que nós sabemos está debaixo da lei do Senhor. Sem ele não haveria, né, regulamentação de comportamentos, punição de pessoas que realmente não se comportam da maneira como devem, desobedientes, né, a pai e mãe, ao Senhor, a tudo mais. Mas como que é, assim, você separando esses desafios emocionais dos princípios éticos, né, na sua vida familiar? Esse foi um grande desafio, né? Porque a minha personalidade, eu observo, né, olhando para trás, né, eu sempre fui muito indiferente com as coisas, até com pessoas. Eu me lembro no início da carreira, ou mesmo como escrevente, aquela sensibilidade que eu comentei agora há pouco numa audiência concentrada, eu não tinha. Eu era realmente ríspido, era realmente duro, no sentido de que a injustiça sempre foi um valor muito importante para mim. Então, eu não entrava na minha mente a ideia de uma pessoa cometer uma injustiça de forma tão grave. Eu ficava muito chateado, né, para dizer o mínimo aqui com a pessoa, né? Então, a partir do momento... Irado mesmo, né? A ira toma conta porque o nosso senso de justiça... Sim. E aí, hoje, com o domínio próprio, não que a ira é um sentimento, eu não posso controlar. Que existe. Mas o controle vem a partir do momento que eu tomo consciência da minha ira. A ira, ela vem, a partir do momento que você toma consciência dela, aí sim, o controle está nas suas mãos. Se você vai continuar irado ou se você vai cessar a ira. E isso é com qualquer sentimento, a tristeza é assim. A tristeza vem. A tristeza vem. Só que você tem o controle. A partir do momento que você tem conhecimento da tristeza, se ela vai continuar na tua vida ou se ela vai... se você vai cessar. Então, esse foi muito importante, porque aí eu separo, né? Eu separo a figura do juiz com a figura do pai. Porque a gente tem posicionamentos, como eu disse no início. Eu não posso ter um posicionamento de pai, por exemplo, com a minha esposa. Eu tenho que ter um posicionamento de esposo com ela, não de pai, porque eu não sou pai dela. Ao contrário, dos meus filhos. Eu não posso ter um posicionamento de amigo com os meus filhos. Não, eu sou pai deles. Amigo, eu tenho um posicionamento com os meus amigos. Então, esses ambientes, aí você começa a discernir. Uma definição de sabedoria é discernimento. O que é discernir? Você entender o que é o correto, o que é incorreto, o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado. E você começa, a partir do entendimento, a aflorar o discernimento da palavra, que a sabedoria ela vem de Deus. A sabedoria não é do homem. Não. Mas o discernimento é seu, não é de Deus. Uau. O discernimento vem da sabedoria concedida por Deus. O discernimento é a materialização da sabedoria. Então, quando você se expõe a esse tipo de conhecimento, você começa a tomar as melhores decisões para sua vida. Não aquelas que são mais interessantes para você. Não aquelas que vão gerar maior benefício para você. Não. Aquelas que estão submetidas à vontade de Deus. Aquelas que estão submetidas a um propósito que Ele já escreveu para a tua vida. Não tem como andar no propósito de Deus longe dos princípios e instruções dele. Verdade. Não tem. Ou você anda no caminho, a palavra fala de caminho, o caminho é isso. Ou você anda à margem. Yeah. Quando você anda à margem não é caminho. Atalho não é caminho. Então nós precisamos sempre, todos os dias, pedir sabedoria e a sabedoria internalizar para que gere discernimento. Qual conselho, e eu vou te pedir para olhar para a sua câmera, que você daria a jovens que desejam alcançar posições de influência, como a magistratura? Porque eu creio que nós temos que realmente ocupar os lugares de influência, porque esses lugares não vão ficar vazios, vão ser ocupados, e que eles sejam ocupados por pessoas como nós, que cremos no Senhor, né?
Existe algo que você gostaria de dizer para o meu público, principalmente para os jovens, para as jovens, homem ou mulher, que busquem evidência na profissão, uma carreira de influência? Claro, com o maior prazer. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, eu quero que você pare agora, pegue uma caneta e um papel e anote qual o teu maior sonho. E não limita teu sonho. Escreva isso que te veio à cabeça nesse momento. A partir desse momento, você escrevendo, você já visualiza se esse sonho ele encontra respaldo na palavra de Deus. Ele encontra respaldo nos princípios da palavra de Deus. Ele está de acordo com as instruções de Deus. Porque aí você está recebendo um sinal positivo de Deus para falar, siga em frente. Eu te criei para isso. Eu te formei para isso. Eu quero que você coloque isso em prática para a tua vida. Vão te limitar. Vão falar que não é possível, porque aconteceu comigo. Vão falar que você está louco. Vão dizer para você que isso é coisa de outro mundo. Mas você sabe dentro do seu coração que é possível. E coloca isso em prática. De que forma? Escrever o teu sonho? Veja quais as habilidades você tem e quais as habilidades que você precisa melhorar para que colocado em prática o teu sonho. E faça algo todos os dias. Alguma habilidade, coloque em prática todos os dias de forma que te aproxime do teu sonho. Outra coisa, não se compare com ninguém. Compare sempre com o que você fez ontem. O que você fez ontem é o parâmetro para o que você vai fazer a partir deste momento, para que você se aproxime cada vez mais do seu sonho. Você foi escolhido por Deus. Você foi amado por Deus desde o primeiro momento. Então ele tem um plano para a tua vida. E o plano para a tua vida é o que você acabou de escrever, que é o seu sonho. Então não deixe o teu sonho morrer. Faça algo para o teu sonho realizar a todo momento a tua vida, que você vai obter sucesso na sua saúde, que você vai obter sucesso na sua família, você será um ótimo pai de família, você será uma ótima mãe, você será um excelente profissional e mais que isso, você atenderá e honrará o teu Deus. Aleluia. Estou emocionada. Estou muito feliz de ter tido vocês aqui. A esposa ali já nos deu lições preciosas da vida financeira, vai estar cuidando de nós. Abaixo do Senhor, precisamos da estratégia. Muito obrigada por ter vindo. Quero agradecer ao Senhor, porque eu creio que diante de tudo eu tenho que te chamar de Senhor. Quanta preciosidade vem de um entendimento de quem realmente você é. Essa identidade que foi se desenvolvendo a partir de ser um magistrado, um jurista, mas que hoje se completa dentro daquilo que Deus te formou para ser. Essas palavras aí não foram para jovens, foram para mim, foram para o meu esposo que está ali no comando da direção, foram para milhares e milhares de brasileiros, de pessoas, vamos tentar colocar também a tradução, amigos de língua inglesa, que puderem olhar para você e pensar, é possível alcançar os nossos sonhos. O nosso Deus não é um Deus pequeno, Ele é um Deus grandioso e seu testemunho é inspirador. A sensação que eu tenho é que nós não derramamos 1% daquilo que tem que ser transbordado através de vocês. Mas eu já me dou muito por satisfeita por ter iniciado esse processo. É uma honra muito grande ter tido vocês aqui de verdade. E eu já deixo aqui em aberto o convite para a gente estar junto mais uma vez. Se Deus quiser, a minha voz já está mais restaurada. Vamos nos programar de maneira mais assertiva, mais tranquila, para que a gente possa realmente ser ainda mais efetivo, com mais tempo. Eu quero passar um tempo realmente mergulhando nisso daí, porque eu sinto que vocês têm muito, muito a ensinar.
não só individualmente, mas como um casal, viu? Que Deus abençoe de verdade, viu, doutor? E saiba, esse estúdio é de vocês, para servir vocês, viu? Não é para todo mundo que eu falo isso, não. Mas vocês já nos têm. E para você que está aí, que sente no seu coração a necessidade de caminhar com Jesus, de ter uma ajuda, muito maior do que uma ajuda, de ter um caminho ao lado de Cristo. Se você sente que, de alguma maneira, tudo que o doutor Alexandre disse aqui se encaixa com a sua realidade. Se você vê com bons olhos ele rasgar o coração aqui diante de nós, contando dos seus caminhos trilhados com Jesus, a partir dessa nova realidade que ele conheceu, depois de já ser juiz, depois de já ser pai, depois de já ser esposo, depois de caminhar tantos anos na magistratura, por que você aproveita essa situação nesse momento para fazer um acerto com o Senhor? Ou voltar para os caminhos dele, ou aceitá-lo de uma vez por todas? Porque se pessoas que literalmente não têm necessidades financeiras urgentes, mas entendem a urgência de ter Jesus na vida delas, quanto mais as nossas vidas, não é? Eu creio que Deus hoje está falando no seu coração. Se você sente essa vontade, se o Senhor tocou no seu coração, aceite Ele, para que Ele entre, tome o lugar de honra na cadeira, no trono do teu coração, para que Ele comece a remanejar as coisas na sua vida, a curar as enfermidades da tua alma, a colocar cada coisa no lugar. Não quer dizer que do dia para a noite as coisas vão mudar, porque caminhar com o Senhor é um processo. Nós estamos aqui como peregrinos nessa terra, cada um de nós aqui. Estamos aprendendo todo dia. Mas nós entendemos que Deus um dia precisou nos encontrar em algum lugar, em algum momento, para mudar a nossa história. E eu quero crer que o Anastasia foi construído, foi gerado, para que vidas fossem transformadas. E eu quero acreditar que hoje é o seu dia. Se você sente, se você concorda e se faz sentido para você, não só por uma questão de fé, mas de racionalidade, de conhecimento e de inteligência. Digite amém aqui embaixo. Eu vou entender que você aceitou o Senhor hoje. Isso aí vai vir de uma maneira muito natural, porque eu sei que Deus que começou a boa obra vai te recomendar um lugar para que você possa congregar. Ele vai guiar os seus passos, ele vai entrar na sua vida de maneira pontual. E nós queremos abençoar a sua vida com uma Bíblia, tá bom? Eu creio que coisas grandiosas, um novo ciclo se inicia para você como um dia se iniciou para nós. E juntos, até depois do fim. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.